Bom dia, meus amigos, tudo bom? Sempre tentando fazer algo novo, explicando um pouco mais de coisas simples que podem resolver o problema grave. Então eu vou falar sobre um SAMP horizontal, né? Nós estamos acostumados com aquele SAMP vertical, mas um SAMP horizontal improvisado. Primeiro eu vou te mostrar a qualidade da água, né? Eu vou tirar aqui, né? Eu coloco, apesar que tem quinguios aqui, e os quinguios eles não têm hábitos de saltar. Mas vamos colocar. Qualidade da água. Filtragem. Como é que tá? Boa, ruim, razoável. Quando eu quero fazer uma limpeza, eu coloco essa parte aqui e ela suga por baixo, né? Então estamos aqui. Mas vamos ao que interessa, que o assunto é SAMP horizontal. A bomba joga por este cano, certo? Eu botei o cano até embaixo, soprando para lá, para sempre estar dimensionando e não estar fazendo girar a água. Se eu botasse para baixo, ela batia e espalhava para os lados igualmente. Então eu botei apontado para lá, foi a melhor posição que eu achei para colocar os joelhos. Colocando para lá, fica fazendo um redemoinho e os peixes ficam estressados o tempo todo nadando contra a maré. Coloquei esse saco aqui, porque esse joelho estava deformado. Ele tive que aquecer para tirar um cano que estava ali, que por sinal não precisaria nem ter tirado. Mas no momento que a gente foi montar, procurando peça, fazendo com sobras de obra, foi o que deu. Coloquei esse saco aqui para não haver respingos laterais, correto? Aqui dentro eu tenho perlon, uma camaçada de carvão vegetal enrolado no perlon. Fiz aquela bola, coloquei aqui dentro, aonde o balde é totalmente furadinho, né? Vou dar um zoom aqui, totalmente furadinho. Então ele virou um chuveiro, certo? Virou um chuveiro. Embaixo eu tenho espuma de obra, aquela de o cara alisar a parede após o reboco, né? Passa a desempenadeira, aí depois passa a esponja. Então eu usei duas. Não pode ficar espremida, senão a água não tem passagem. Ela fica retida, automaticamente vai entupir, e entupindo muito rápido vai gerar um outro problema para você, que vai subir essa água aí. Ela tem que bater, filtrar e atravessar. Embaixo dela eu botei brita, bastante brita, uma quantidade de brita, para que a água da esponja ela passe reto, direto, que o fundo desse primeiro balde ele tá, essa aqui é Elizabeth ela é grudenta, ele tá com furos no fundo. O segundo balde, espuma mais fina e com telha, certo? Então ela retém um pouco mais a água, e as telhas, cacos de telhas, criam biologia. A biologia sobre o chuveirinho caindo sobre as telhas é tão eficiente quanto ela submersa. Dentro desse terceiro balde, é impossível você se abaixar com essa menina aqui. Ela não permite. Se abaixou, ela vem, ó, pedir amor, né? Mas voltando aqui. No terceiro balde, eu botei a bomba no fundo e joguei as mídias, o máximo de mídia que eu tinha, que você conhece, as mídias das marcas tradicional. Dentro do sistema ali tem carvão vegetal. Coloquei bastante. Mas por que o carvão? O carvão ele tira o cheiro, aquele odor que é desagradável para qualquer ambiente. Então o carvão, além de fazer uma filtragem maravilhosa e minuciosa, ele tira o odor daquela coisa de peixe, aquela coisa de cheiro de peixe. Para você ter uma ideia, é difícil abaixar com ela aqui. Olha a qualidade da água. Ali é aragonita, tá? Para manter o pH sempre alcalino. Então você tem um SAMP horizontal, feito com materiais que você jogaria fora. A bomba, uma bomba 1600 litros hora ou menos, joga em cima. A vazão muito boa, você tem um nível, e o nível chegou no nível, ele vai transbordar. Coloquei um cano ali para que o plástico não feche, senão ele cria um vácuo. Já criou esse vácuo e aqui acaba transbordando. E eu coloquei apoiado ali para que a bomba trabalhe com o cano em linha reta.
Você tá vendo ali? Tá apoiado ali. Você pode fazer de várias formas. Você pode furar pelo cantinho. Não precisa você ter o terceiro balde, o último balde lá embaixo. Só que eu tenho peixes ali embaixo, certo? Vamos colocar que você não queira ter peixes ali embaixo. Você deixa o balde sem furo, porque eu fiz furo lateral nesse branco também. Então, eu tenho uma margem de nível de água, tá lá. Um nível que eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar. Tem que estar sempre observando, porque eu não fiz a furação até embaixo, né? Por motivos óbvios. Filhotes acabam sendo sugados e tudo mais. Eu tinha aquelas cobras curly e sumiram todas, eu botei aqui dentro. Foi a maior besteira que eu fiz. Porém, contudo, a água está sempre bem filtrada. Qual é a manutenção que eu faço nesse sistema? Cara, pela quantidade de peixe que eu coloquei agora, eu vou fazer a cada 15 dias ou mais, dependendo da qualidade da água e da sujeira que você vira aqui. Coloquei uma telinha ali, para quê? Para o peixe não ser sugado, para qualquer coisa que venha ficar flutuando, ela fique parada ali, fique presa, já não desça para o filtro, para que o filtro faça apenas a filtragem mecânica, sem eu ter que fazer uma manutenção grande. E o processo de colocar aquele cano no fundo, eu coloco esse anel aqui e o cano no meio. Para quê? Eu vou explicar como. Encaixo lá no joelho e coloco aqui, ó, para não haver uma sucção do peixe. Esse processo aqui, cara, é simples, funcional e soluciona problemas como: deu pico no meu aquário, você tem esse espaço aqui para você resolver. Preciso de água boa, você tem esse espaço aqui para retirar a água. Preciso botar um peixe em quarentena porque brigou, você tem esse espaço aqui. O que acontece? Eu tenho os aquários jumbos para os quinguios, mas aqui eu moro em Santa Catarina. Santa Catarina, deixa eu tirar esse troço pendurado. Aqui em Santa Catarina tá dando 10 graus a água e esse termostato aqui é de 200, né? Eu botei ele no 20, então mantém uma qualidade boa de água para eles. E a bomba não deixa nem esfriar lá embaixo, já sobe logo a água. Acabei de alimentar, você vê que não tem nenhum tipo de alimento flutuando. A água sempre cristalina. E você tem a garantia da saúde. Coisas que eu indico você ter, indiferente do nome e a marca que você usa, e indico a você não ter, principalmente da marca. Eu vou falar testes de amônia e testes de nitrito. Isso você tem que estar fazendo muito quando o aquário é novo. Eu estou colocando esses grampeadores aqui porque eu coloquei um extensor, aqueles de moto, né, de bicicleta, e o peixe saltou e ficou pendurado pelo lado de fora aqui e acabou morrendo. E por sinal, existem peixes que são saltadores, né? Não adianta você falar, porra, não vou botar que não vai saltar. Vai saltar. Então eu mantive um nível mais baixo e mantenho a tela abaixo do nível ali, para que se saltar, bate na tela e volta. Quais são os peixes que eu perdi aqui por saltar? Dourado. Vamos colocar. É um peixe que salta. Jack Dempson saltou. Saltou porque eu tinha os Oscars, talvez os Oscars ameaçaram ele, ou porque eu botei o termostato calor demais e ele tentou sair do calor. Isso, fase inicial, criando-se um espaço diferenciado. Então, aqui dá picos de friagem de repente e dá picos de calor mais de repente ainda. O que acontece? Olha aqui, ó. Esse peixe ontem, ele estava já morrendo. Eu peguei ele ontem do aquário congelado. E hoje deparo com essa cena, né? O frio estava demais ontem, não tinha o que fazer. Eu tive que trazer eles para cá e fiz uma mudança bem rápida. Mas mesmo climatizando bem, ele já tinha sofrido demais por ele ser pequeno. Então ele acabou sofrendo com
com a friagem. Sai daí, Elizabeth. Elizabeth é curiosa. Porém, existem essas percas, né, cara? Não tem pra onde correr. E friagem, cara. O King, alguém vai te falar assim, eles são descendentes das carpas. São peixes de águas frias. Carpa você pode botar ali, aguenta tudo. Tilápia, dependendo da raça da tilápia, que são várias raças, aguenta qualquer intempérie. Entendeu? Lama, chuva, ácida e tudo mais. Mas tem umas que já não. Eu tenho uma tilápia zebra, eu tenho que estar sempre observando, né? Geralmente é no 23 graus, que é o ideal de água. Por exemplo, numa cidade do Nordeste, o que é 23 graus na água? Meu Deus do céu. O cara vai ter que botar até gelo. Aqui não. Aqui o cara pensa até botar um fogão a lenha dentro do ambiente para poder manter o espaço aquecido. E ontem esse peixe ali, ele não ia sobreviver. Eu vi que ele estava letárgico, coloquei, climatizei, fiz todo o processo, mas ele não ia sobreviver. Passou por muita friagem. Mas, através de algumas situações que acontecem, liga aquele alerta aonde você começa a pegar os defeitos, pegar os erros, aprender com a experiência. E uma das experiências que você não pode deixar é o motivo da mortandade. Tem que deixar sempre numa atenção que você saiba exatamente o motivo da morte, da perca daquele peixe. Ah, é um peixinho. É um peixinho que para nós que gostamos é uma vida, né? Não é possível eu colocar os kingios dentro do meu jumbo que só tem ciclídeo, né? Impossível. Seria possível se eu tivesse um jumbo só de comunitário não ciclídeo. Porém, tem os não ciclídeo que se agridem, são territorialistas. Ontem aqui, eu tenho duas carpas grandes aqui, dois kingios grandes, e esses kingios estavam com brincadeiras agressivas aqui. Aí eu tirei aquele que era um cálico, percebi que o cálico estava sendo perseguido, retirei, que é aquela carpa branca que está ali. Deixa eu ver se dá para pegar ela. Não vai dar, né? Essa tela realmente ela filtra a luz. Então, eu já retirei, já coloquei para cá para baixo. Aqui embaixo eu tenho muitos telescópios, black, branco, ó, passou um ali, tá vendo? E tem outros kingios fora. Plati, ó, vai passar o outro lá. Plati, eu tenho muita espadinha. Por que eu tenho esses peixinhos aqui em separado? Porque a gente tem os ciclídeos. Os ciclídeos, em tempo, você tem que dar o alimento vivo. É bom para o instinto, para ele ter aquele instinto de predador ainda ativo. E a proteína animal, ela é saudável. Eu dou uma ração de nome boa, de marca boa. Mas voltando aos testes, eu não aconselho vocês usar o testes da Alcon, tá? Você vai falar, por quê? A Alcon é boa marca. Os testes da Alcon tá com problema no gotejamento. Você quer dar uma gota, sai 3. Então, um frasco fica cheio e o outro frasco zera. Aí você é obrigado a comprar outro kit. Quando você vê, você tem 5, que são 2 testes da amônia, né? Teste 1 e teste 2, 2 testes do nitrito, teste 1 e teste 2. Os 2 testes, você sempre vai ter um frasco cheio e o outro vazio. Aí você vai comprando o outro, daqui a pouco você tem 5 frascos do teste 2 e nenhum do teste 1. É o caso que acontece com a amônia. O teste do pH, hoje, você usa uma gota da Nutricon para 4 ml de água. Te dá o resultado perfeito. A Alcon faz você botar 4, eles diluíram. Para quê? Para você gastar mais. Entenda só a diferença, a ideia dos caras. No da amônia, você é obrigado a pôr 8 gotas. 8 gotas de cada teste. Se você colocar 8 gotas e uma botar 15, você vai confiar no teste? De um dos testes, o teste 2 botar 15, ou o teste 1 botar 15? Não. Então, aconselho,
Procure outras marcas, procure outras formas de medições para que você controle a sua amônia no seu aquário, principalmente se for aquário novo. Aconselho ciclar pelo menos 60 dias, né? Eu ciclei esse aqui foi bem ciclado, é o primeiro espaço que eu tive para peixe. E esses, lá no último estágio, tem muita mídia biológica. Então, como ela está sempre submersa e a bomba está sempre debaixo delas, está sempre oxigenando bem, como se fosse um K1 da vida. Ela está sugando por dentro das mídias, então está gerando sempre biologia nova. É uma ideia que eu dou, um SAMP vertical, funciona, você consegue colocar em qualquer cantinho. Poderia colocar um cano no meio aqui, né? Em vez de ser lateral, poderia colocar no meio, furando por debaixo da mesa e trazendo o derramamento por debaixo e fazendo as curvas, né? E colocando por cima e jogando a água por aqui. Você tá entendendo? Aí você colocaria o furo ali, tô dizendo nesse galãozinho aqui, que tem, querendo ou não, aqui tem 10 quilos. Aí você pega esse sistema, mete não precisa ser uma bomba tão poderosa, mas você bota com nível e a água vai transbordar ali, sempre ali. Qual é o ruim desse processo? O fundo fica sempre necessitando dar uma sanfonagem, mas existe uma solução. Qual é a solução? Você coloca um cano por fora, né, cobrindo aqui, né, passando aqui um cano por fora, que seria no meio, todo furadinho ao redor, principalmente mais cortes embaixo. Então a água é obrigada a entrar por baixo, subir para transbordar dentro do ladrão e cair no seu SAMP horizontal. Olha, solução que dá certo, solução que funciona, baixa manutenção. O SAMP vertical geralmente é dentro de armário. A vantagem de estar ali, tá sempre no escuro. A biologia no escuro ela é favorecida, né? É lógico, você vê um lugar fechado e úmido, dá fungo. Fungo é biologia, nesse caso nosso aqui, né? A bactéria é a biologia. Então, escuro e úmido vai dar biologia. A biologia que consome a amônia e o nitrito, para que sua água esteja sempre bem equilibrada. Aconselho, em tempos regulares, depois de estacionado, que no início vai dar picos e picos, você aprender a quantidade de água que você coloca, o tempo de intervalo de evaporação, você está sempre controlando o pH, né? Para você tamponar o pH. Depois que você tamponar o pH, acabou o seu problema. Você vai ter o pH aqui na minha região, sai a 7,5 da torneira. Mas se deixar em repouso, baixa para 7. Né? Tem isso também, a água sofre muito no processo de passagem de oxidação, de encanamento e tudo mais, o cloro. Aí você deixa aquela evaporar, depois você faz um teste de anticloro para ver se tem cloro ou não. Eu pego direto da caixa d'água, já pego uma temperatura já morna, batida no chuveiro, então o cloro já é baixo, é uma água já descansada, é diferente de pegar direto da bica d'água da rua, tá? Principalmente esse foco. Tem um galão desse, grande, com água, de preferência com tampa fechada, deixa evaporar bastante ali, o cloro evaporar, então tu já vai ter uma água descansada. A água descansada, ela tem propriedade diferente da água que sai da bica naquele momento. É a ideia que eu dou, fico por aqui e bom final de semana para todos.